Galera, Charlão na área, mais um programa aqui do canal BBHQs pra você. Normalmente às segundas-feiras eu apresento o programa Leituras da Semana aqui no canal. É o programa em que eu comento sobre os quadrinhos que eu li na última semana. Só que dessa vez eu resolvi aprofundar mais o conteúdo aqui deste programa. Eu quero que os próximos programas, inclusive, tenham uma cara mais pessoal. Não necessariamente mais pessoal, mas pelo menos mais humana. E isso começou depois de eu ter respondido uma pergunta lá no Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Insta e uma pessoa me perguntou qual era a minha rotina de leitura. E aí eu escrevi um textão, cara, pra contar a real sobre esse assunto. Em resumo, o que eu disse foi o seguinte: eu leio, assim, de forma muito recorrente desde os 5 anos de idade. Eu me considero uma pessoa viciada em leitura, eu leio muito. E isso fica intensificado porque eu trago pra vocês aqui conteúdos a respeito do universo de quadrinhos, e claro que eu quero ler o máximo possível de quadrinhos, mas não é só uma leitura pra mim. No momento em que eu recebo o quadrinho, eu tenho muita curiosidade de ler, é claro, mas eu quero ler o mais rapidamente possível pra te apresentar, pra comentar com você. Isso faz com que eu passe a maior parte do meu tempo lendo, e por isso mesmo eu já pesquisei, já estudei, já analisei sobre esse sistema, como seria uma disciplina de leitura, como criar uma rotina de leitura que eu conseguisse aplicar e seguir ali uma coisa mais estável, uma coisa mais previsível ao longo dos dias. Na realidade, eu já tô tentando fazer isso tem quase 20 anos, porque eu sou formado em História. Quando eu tava na faculdade, cara, você não fica estudando sobre os mistérios das pirâmides, não é History Channel. 90% do tempo na faculdade de História você lê textos teóricos, cara. Textos sobre historiografia, textos sobre análises de períodos específicos, sobre como os historiadores da época escreveram sobre o período deles. Então eu tinha que ler 300, 400, 500 páginas por semana de texto teórico, e naquela época eu já sentia essa dificuldade. Cara, como é que organiza? Só que lá na época da faculdade, você recebe ali a ementa do curso, onde tem ali descritos textos, então você meio que consegue ter uma base do que vai rolar ali antes das férias, né? É, porque tem o curso, você sabe quantas semanas tem o curso, e com as férias, às vezes você consegue adiantar algum texto, você consegue manejar dessa forma. Com quadrinhos isso não acontece, porque tem 1 milhão de títulos saindo todo dia, reimpressões, coisas na pilha de leitura, coisas que você quer reler. Cara, é muita coisa. Como organizar essa quantidade de leitura? Bom, e o que eu respondi lá no Insta foi o seguinte: na realidade eu acho que toda essa história de rotina de leitura é uma enganação. Pelo menos é uma enganação para a maioria das pessoas, porque sim, existem pessoas que conseguem ser disciplinadas, que leem todos os dias no mesmo horário, a mesma quantidade de páginas, etc e tal, mas eu nunca fui essa pessoa. E sou capaz de apostar que a maioria de vocês também não. E aí foi muito legal, porque depois de eu responder isso no Story, eu recebi um direct de uma pessoa que, cara, falou uma coisa que, pô, pegou ali pra mim, mano. Bateu assim no coração mesmo. Interessante ver essa evolução do Charlão. Lembro que um tempo atrás você postava sobre essa rotina e confesso que às vezes fico frustrado. Sinto muita vontade de ler. Tenho trocentos quadrinhos pra ler, livros pra terminar, e a rotina simplesmente não permite. São 2 filhas, uma com 2 anos e meio, uma com 1 ano. Tentar conciliar trabalho, casa, esposa, filhas e leitura virou algo extremamente difícil pra mim. Aí eu comecei a me ligar, porque normalmente eu apresento o programa Leituras da Semana pegando uma pilha de quadrinhos que eu li e mostrando pra vocês, dizendo: olha só, eu consegui ler. Na real, tem vezes que eu não apresento o programa porque eu acho que a quantidade de coisas que eu li, falar, ai, cara, foi muito pouco. Eu admito, eu tenho essa vergonhinha, assim. Quando eu leio muito pouco, eu fico meio decepcionado comigo mesmo e acabo não apresentando aqui o quadro Leituras da Semana. Só que esse comentário aqui do camarada me fez refletir de que essa minha atitude, ao invés de contribuir pra você que lê quadrinhos e tal, e às vezes vê o vídeo aqui até pra ter um estímulo pra ler mais, acabei atrapalhando o processo, porque parece que eu sou um super mega leitor perfeito, que dá tudo certo pra mim. Não, não. Eu trabalho com isso, eu não tenho filhos, isso é um fator que, pô, com certeza determina aí que eu tenha mais tempo pra leitura. Mas mesmo assim, cara, por mais que eu ame esse monte de quadrinhos, eu acho maravilhoso, cara, eu quero ler tudo, mas não dá, cara, é muita coisa mesmo. E mesmo os quadrinhos que eu já li, eles não tiveram o mesmo processo. São experiências diferentes do processo de leitura. Então foi essa sacada, eu resolvi fazer do programa Leituras da Semana muito mais do que um programa onde eu mostro a pilha de coisas que eu li, ou não é, essa semana é pilha, mas às vezes não vai ser pilha. Mas para além de falar sobre isso, o que eu quero é comentar com você o processo da minha leitura. Jogar limpo aqui com você, dizer, cara, isso aqui foi muito difícil pra ler, isso aqui eu não consegui terminar, esse aqui eu curti, mas me deixou cansado, esse aqui foi uma chatice de ler. Enfim, eu quero trazer pra você aqui a real mesmo, o bastidor da coisa. E se eu te convenci a ficar até agora comigo nesse vídeo, aproveita pra deixar o like. Quando você deixa o like, o canal
é mais recomendado aqui no YouTube. Se você curte o trabalho do Charlão aqui, você gosta do canal BBHQ, esse cara, não esquece de deixar o seu like. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Agora é o momento. Mas vamos lá, Charlão sincerão falando sobre as leituras da última semana. Cara, eu li uma pilha muito grande de quadrinhos. Eu comecei lendo o Omnibus do Arqueiro Verde. E isso aqui, cara, eu comecei a ler porque eu tava muito no hype. Faz anos que eu quero ler isso aqui completo. Então quando o trabalho saiu, cara, eu vou comprar e vou ler logo. Então isso aqui chegou, cara, eu já abri e já saí lendo, porque eu realmente queria. É um material que conta com 768 páginas. Eu li isso aqui em 2 dias, cara, devorando. É claro que o quadrinho ajuda muito. Porque se você ler esse trabalho, você vai ver que ele tem pouco texto e a forma como o roteiro é construído faz com que a história seja bem direta. Cada história que compõe esse volumão aqui de histórias, né, cada história tem poucas páginas. E eu li, já resenhei, já tem vídeo aqui no canal, mas rolou o seguinte, esse quadrinho aqui, ele trata de temas um tanto quanto pesados, especialmente a primeira história, que é a minissérie dos Caçadores, é uma história um pouco mais pesada, e quando eu terminei de ler isso aqui, cara, eu tava meio down. Não com a qualidade da história, o quadrinho é excelente, mas eu tava necessitando ler uma coisa mais up, entendeu? Eu queria uma coisa mais entusiasmante. Esse aqui, ele é muito deprê. E aí eu me lembrei que eu tava na metade, já fazia alguns dias já, do Omnibus Atos de Vingança. E até onde eu tinha lido, eu tava me divertindo muito. É um quadrinho que tem um certo nível de bobajada, muito bom, muito divertido. Eu falei, cara, esse aqui vai ser o material ideal, assim, pra eu, sabe, dar uma mudança, assim, na chave. Cabeça, entendeu? Foi sensacional conseguir concluir 2 ônibus na mesma semana, mas quando eu terminei o Atos de Vingança, aí eu estava me sentindo cansado. E cara, pra mim é muito frustrante quando eu me sinto cansado de ler, porque eu fico numa briga na minha cabeça, porque assim, eu quero ler mais, mas às vezes o cansaço bate, eu tenho que respeitar isso. Mas então eu utilizei de uma estratégia que eu falei, cara, eu não tô conseguindo ler materiais mais pesados, deu uma cansada ler o Atos de Vingança, eu li 2 quadrinhos de mundo dos super-heróis, um da DC e outro da Marvel. Eu vou ler uma coisa à parte agora, uma coisa pra dar, né, uma mudança de ares novamente, e também eu quis pegar um material assim mais leve, um material menor pra ler. E peguei um quadrinho que tava há trocentos anos na minha pilha de leitura aqui, que é o Rei Amarelo. Este quadrinho que saiu pela editora Darkside. São contos adaptados a partir do livro do Robert Chambers. Eu li muitos anos atrás o livro do Robert Chambers e eu falei, cara, eu vou dar uma conferida nesse material aqui. E cara, isso aqui é formado por vários contos assim, que não faz uma adaptação exata ali do livro do Robert Chambers, é uma adaptação, é baseado, né? Baseado no livro do Robert Chambers, mas são histórias bem legais, cara. São histórias de terror bem legais. E as histórias têm uma conexão muito bacana. E eu, cara, eu li isso aqui me empolgou, assim, pra continuar lendo. Eu li e eu fui retomando aquela energia pra ler mais. E aí eu fui ler um quadrinho, cara, que, nossa, eu tava bem empolgado e encaixou. Foi o momento certo de ler. Os 2 volumes que fecham a série, a fase do Garfienes à frente do Etrigan. Capas sensacionais desse trabalho. E repito, aqui fecha a série, são só esses 2 volumes. Eu curti demais isso aqui. Vai ter resenha ainda essa semana, tá? Bom, mas aí eu tava tentando ler uma coisa mais curtinha. Não vou pegar outro Omnibus, uma edição absoluta, definitiva pra ler, eu quero ler uma coisa menor, uma coisa fininha. Daí, cara, eu lembrei que eu tinha um quadrinho aqui, que eu tenho um quadrinho que tá na minha pilha de leitura há muito tempo, que é o Supergirl, Mulher do Amanhã. Aí eu peguei esse quadrinho e avancei com ele e fui até a metade. Não me pergunte por quê, eu não sei explicar, eu não consigo terminar este quadrinho. O desenho da Bilks é lindo, o roteiro do Tom King é o Tom King, então é um bom roteiro, é bem carregado de texto esse trabalho, mas não é por isso. Sinceramente, eu não sei explicar. Mas eu tô lendo esse encadernadinho aqui, cara, faz muito tempo, faz meses, cara. Eu leio um pouquinho, paro, leio um pouquinho, paro, leio um pouquinho, paro. Mas aí eu peguei esse encadernado e falei, cara, eu vou ler, vou terminar com ele. Aí eu comecei a ler, li um capítulo, li 2 capítulos, mas aí aconteceu um evento que já bagunçou de novo meus planos. O correio tava de greve, eu não sei se ainda tá, mas tava de greve. E aí eu tinha comprado um ônibus na Panini e por conta da greve os caras não entregaram na data. Quando foi na sexta-feira, um dia que eu ia terminar aqui a Supergirl, acabou chegando a minha encomenda. E foi precisamente o Omnibus dos Extáticos, que eu mostrei aqui as primeiras impressões desse Omnibus aqui do canal também. E cara, quando esse material chegou aqui, que eu abri, que eu vi essa capa linda, cara, isso aqui reativou muito assim a minha energia de ler. Eu parei com a Supergirl e peguei o Extáticos. E numa tacada só, cara, eu li quase 200 páginas. Quase 200 páginas que eu li desse trabalho aí, porque eu quero inclusive apresentar a resenha pra você logo. Eu acredito que essa semana agora aqui, ó, esse aí também já vem
a lista de lidos. Agora eu tô curioso pra saber o que você leu na última semana, mas muito mais do que isso, eu tô curioso pra saber se você curtiu esse programa nesse formato. Eu mandando a real aqui. Porque sim, eu sou um leitor falho, eu não consigo ter rotina de leitura, eu sou maluco, eu leio 15 coisas ao mesmo tempo. Então já deixa um comentário rapidão aqui nesse vídeo e dá uma conferida aqui, ó, no vídeo que eu fiz sobre a resenha do ônibus do Arqueiro Verde Caçadores e também sobre a resenha do ônibus Atos de Vingança. A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal. Beijo enorme no seu coração.